você? Seja bem-vindo ao Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, se bater aquela afinidade no coração, inscreva-se no canal, compartilha nas tuas redes sociais, pede para todo mundo se inscrever, para aumentar ainda mais esta família aqui do Diário da Vida e termos cada vez mais temas diferentes para serem discutidos aqui nos vídeos. Como é este vídeo de hoje, que é mais um Respondendo Vocês. Respondendo a dúvida de um seguidor aqui do canal sobre os destinos diferentes dos suicidas. Será que todos vão para o mesmo lugar? Vamos saber um pouco mais sobre isso neste vídeo de hoje. E eu já te convido a deixar a sua pergunta, a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos aqui do canal. Olha a importância de ter o teu comentário aqui no canal, para eu saber o que fazer, que tema trazer que vai te agradar. E se tem alguma coisa diferente que todo mundo pode gostar de saber um pouco mais sobre esses temas diferentes que existem por aqui. Então eu espero a tua sugestão de conteúdo, que eu estou precisando muito de sugestões de conteúdos novas aqui para o canal. Me diz sobre o que nós vamos conversar nos próximos vídeos. E você vai assistir esse vídeo até o final para saber mais sobre os destinos dos suicidas. Vamos saber mais sobre isso. De hoje vai para a Stephanie, que deixou a pergunta dela no vídeo sobre a cremação. Tem um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, falando sobre um alerta da cremação e questionando o que acontece com um suicida durante uma cremação do corpo, né? E você está convidado a assistir este vídeo, se você ainda não assistiu, para saber um pouco mais sobre esse tema. E a Stephanie deixou a seguinte pergunta: todos os suicidas têm o mesmo destino? Já vi relatos de regressão em que a pessoa se suicidou, não foi para o umbral e ainda veio sem sequela. E aí, será que isso é possível? O que você sabe sobre esse tema? Eu já vou logo lembrando que eu não sou nenhuma autoridade no assunto para falar sobre esse tema com tanta certeza, né? Com tanto conhecimento assim. O que eu vou falar aqui com vocês hoje é sobre aquilo que eu já conheço sobre esse tema, aquilo que eu já conheci através do estudo, da literatura, e também eu vou trazer algumas histórias de suicidas que eu conheci, para poder ilustrar melhor o tema e explicar de uma forma melhor para vocês entenderem que existe sim diferentes destinos para uma pessoa que se suicida, dependendo da situação e dependendo de mais alguns outros fatores. Existem dois tipos de suicídio: o consciente, que a pessoa sabe muito bem o que está fazendo, e o inconsciente, que na maioria das vezes ela não tem nem noção do mal que está atraindo para ela. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre suicídio inconsciente, todos os tipos de suicídio inconsciente que pode ter por aí. Se você ainda não assistiu, está convidado a assistir depois que assistir esse vídeo aqui.
Uma pessoa que se suicida, ela está buscando um alívio ou solução para os seus problemas. Ela quer acabar com toda aquela situação. Mas o que ela não sabe é que ela vai estar piorando muito mais a situação dela agindo desta maneira. A primeira reação de um suicida é o arrependimento, quando o seu espírito desperta e percebe que continua vivo e que a vida e os problemas não acabam com a morte. Tudo continua e tudo só piora. Quem comete suicídio desconhece a existência do mundo espiritual, a continuidade da vida e a consequência deste ato. Este espírito ele vai acabar por padecer grandes aflições, por ter fugido de sua responsabilidade terrena. Quem se suicida é visto como um covarde. É um ato de covardia, cometer suicídio a fim de fugir dos seus problemas, a fim de tentar acabar com toda aquela situação em que está vivendo. Existem vários casos diferentes, existem várias situações diferentes, como também existem destinos diferentes para cada tipo de suicida, talvez. Eu conheço algumas histórias e já vou contar aqui para vocês. A maior parte dos espíritos que cometem suicídio, ao despertar, eles se sentem aprisionados ao corpo. Eles não conseguem se desprender do seu corpo de carne, se sentem presos a ele e começam a sentir todos os efeitos da decomposição. O espírito ele acaba sentindo tudo aquilo, toda aquela dor, todo aquele mal-estar. Ele vai despertar dentro do caixão, no túmulo, e não vai conseguir se libertar. Ele se sente preso àquele corpo. E dependendo do tipo de suicídio, se foi com arma, vai ter um ferimento. E ele vai sentir toda aquela dor, toda aquela consequência daquele ferimento. E também o desespero ao ver o seu corpo entrando em um estado de decomposição. E na maioria das vezes, essa situação vai durar todo o tempo que ainda faltava para aquele espírito cumprir sua missão naquela vida terrena. Então, se estava no destino dele desencarnar naturalmente com 90 anos e ele cometeu suicídio aos 50 anos, ele vai ficar 40 anos, que ainda restavam vivendo aquela vida, ele vai ficar esses 40 anos preso no corpo, sem poder se libertar, sentindo toda aquela situação desagradável. Então, essa situação pode acontecer com a maioria dos suicidas. Não é uma regra que vale para todos, existem exceções. Vamos conhecer mais alguns possíveis destinos de espíritos que venham a cometer suicídio. Tem alguns espíritos que, quando despertam e conseguem se libertar do corpo de carne, eles são atraídos para regiões umbralinas, conhecido como o Vale dos Suicidas, que talvez você já deve ter ouvido falar. São regiões destinadas a esgotamento de resíduos mentais. Então, a gente ouve muito falar, a pessoa que comete suicídio vai direto para o inferno, como alguns dizem, que a gente conhece como o umbral. A maioria deles é esse destino que acaba atraindo, cometendo o ato do suicídio, sim.
O espírito, então, que vai para o Vale dos Suicidas, ele também vai poder ficar lá todo o tempo que ainda faltava viver naquela vida material, mas também o tempo necessário para o seu arrependimento, plena recuperação e equilíbrio de suas energias. E pode se prolongar também até o tempo necessário para viver a sua próxima reencarnação, quando ele estiver preparado para isso, a fim de que ele possa valorizar a vida na Terra e repare todas as pessoas feridas e abandonadas no ato do suicídio que ele cometeu. O lugar e o tempo para onde cada um vai varia de cada espírito, de acordo com seu padrão mental e consciência. É o tempo que levam para harmonizar a sua mente e entenderem o apoio que está sendo dado para ele por grupos de socorro para os que sofrem nesses lugares. Então, nesses vales onde ficam os suicidas no umbral, geralmente são visitados com frequência por socorristas da luz, que sempre estão lá à procura de espíritos que estejam preparados para serem socorridos através do seu arrependimento sincero e a vontade de sair daquele lugar e progredir, ir ao encontro da luz, se libertar. Mas isso vai depender muito do arrependimento sincero deste espírito, dele realmente acreditar e querer ser salvo, sair daquele lugar. Às vezes é necessário ele passar por uma situação durante algum tempo nesses lugares para aprender, para evoluir e ter o conhecimento do tamanho do erro que ele cometeu com aquele ato de suicídio. E é o momento dele refletir e pensar em tudo o que ele deixou para trás e se preparar para uma nova existência onde ele vai precisar ter expiações em uma próxima vida para superar este ato covarde que ele cometeu naquela vida. Como eu já disse, cada situação, cada caso é um caso diferente, a regra não vale para todos. Tem outros espíritos que cometeram suicídio, ao despertar, eles conseguem sair do corpo e são presas fáceis para os obsessores, que sempre estão por volta, esperando uma oportunidade para se apossar de alguém. E quando alguém se suicida, esses obsessores acabam prendendo essa pessoa para sugar as suas energias e para escravizá-las, para levá-las a regiões do umbral. E nas mãos desses obsessores perversos que ainda estão rondando a Terra, são espíritos que ainda não encontraram a luz e continuam na Terra, em meio aos homens, sugando as energias de quem não é vigilante do pensamento e deixa essas energias se aproximarem. Esses obsessores, eles vão prender os espíritos desses suicidas e vão torturá-los de todas as formas possíveis para se divertir com esse espírito. Outros suicidas que não vão ter esses destinos, eles também ficam vagando na Terra entre os seus familiares. Eles não conseguem encontrar nenhum caminho e ficam presos àquele lugar onde eles viveram, porque eles acreditam que ainda estão vivos. Alguns podem não perceber que morreram, porque quando despertam, eles estão vivos, né? Então, eles vão buscar
os seus familiares, a sua casa, e vão ficar por aí até despertarem a consciência da sua nova condição. Muitos, ao cometer suicídio, ficam presos no local do crime, pois não conseguem se libertar por terem transgredido as leis da vida. Ficam relembrando a cena do crime todo momento, como uma lembrança dolorosa para eles. Vou contar para vocês algumas histórias que eu conheci, de pessoas que eu conheci que cometeram suicídio. Há mais de 20 anos, o pai de uma parente minha cometeu suicídio. Ele, se eu não me engano, foi por enforcamento. 20 anos depois, nos dias de hoje, recentemente, essa pessoa comentou que o pai dela ainda não encontrou a luz. Um médium conseguiu enxergar isto e falou para ela. Então, após 20 anos de desencarne por suicídio, essa pessoa continua em regiões da escuridão, ainda não encontrou a luz, ainda não foi salvo. Então, como eu disse, muitas situações estão envolvidas e cada um tem o tempo e o lugar reservado de acordo com os agravantes daquele ato de suicídio que cometeu, entre outras situações envolvidas. Outro caso também que eu conheci de uma pessoa que morava próximo ao lugar onde eu morava, um homem, ele era pai de família e também cometeu suicídio com arma. Eu acho que ele deu um tiro no peito, se eu não me engano. E um tempo depois, o filho dele, uma criança de 10 anos, se eu não me engano, começou a enxergar o espírito do pai na casa. E então era um sinal de que este espírito desse suicida estava por perto, estava com a família, estava rondando a casa. E a criança, né, que às vezes sempre tem uma mediunidade mais desenvolvida, acabou enxergando o espírito do pai. Agora pensa na situação dessa criança, do estado em que ela pode ter enxergado esse espírito, né? Ainda mais por o suicídio ter sido com um tiro no peito, existe a ferida, o ferimento que com o tempo continua se agravando no espírito. Também tem uma outra história que eu conheci através de um livro, uma história real que aconteceu, de um homem que também cometeu suicídio. Eu acho que ele também deu um tiro na cabeça e cometeu suicídio. Ele ficou colado no corpo, não conseguiu se libertar. Mas aí entra essas situações que eu já comentei aqui. Esse espírito desse homem ficou preso no corpo, ele despertou no próprio velório, ele sentia, ouvia a oração dos seus familiares, ele ouvia o comentário das pessoas que estavam ali. Aí no cemitério ele já estava enterrado no túmulo, ele estava consciente, ele não conseguia se libertar do corpo, estava preso ao corpo. Ele começou a sentir a decomposição do corpo, os vermes corroendo o seu corpo e a sensação da dor, aquela sensação terrível que o espírito continua sentindo como se estivesse vivo. E a ferida do tiro se agravando cada vez mais e aquilo, ele sentia a dor daquela ferida. Mas também ele sentia a oração sincera de alguns membros da sua família, a oração que essas pessoas estavam fazendo por ele.
E o que aconteceu? Através dessas orações, apareceu um espírito que era o guardião do cemitério, que trabalhava com esse tipo de desenlace das pessoas no cemitério. E essa pessoa, através das preces e orações dos familiares daquele suicida, conseguiu ter a permissão de ajudar esse espírito. Então conseguiu tirar ele, desprender ele do corpo e explicar para ele toda aquela nova condição dele, que ele tinha cometido suicídio, de todos os agravantes, que ele não podia sair dali, que agora ele tinha, de uma certa maneira, criado um destino diferente para ele. O que importa é que nesse tipo de situação eu trago para vocês a importância da prece. A prece, a oração pode mudar o destino até mesmo de um suicida. Porque se não fosse a oração, aquele espírito não conseguiria se libertar do corpo tão cedo. Não iria ter ajuda. E através da prece, isso mudou. O destino dele era ficar preso ao corpo, mas com a prece sincera das pessoas que realmente o amavam, ele teve a oportunidade de mudar um pouquinho essa história. Ele não foi salvo pela luz, assim, direto. Ele começou a acompanhar esse guardião do cemitério, né, nesses serviços de desligamento, de desprender os espíritos desencarnados, muitos deles através de suicídio. Esse guardião, ele ajudava esses espíritos perturbadores, né, com essa nova condição de suicidas, e que despertam e descobrem que a vida continua, que eles não conseguiram acabar com tudo aquilo que eles queriam. E que o seu sofrimento só piorou com o ato covarde do suicídio. Então, esse suicida, ele começa a trabalhar, fazendo isso também, ajudando os desencarnados nos cemitérios. E depois de um tempo que ele já aprendeu bastante, que ele conseguiu se arrepender do ato que ele fez, que ele conseguiu até alcançar uma evolução na sua consciência, porque ele começou a ajudar os outros espíritos que passaram por aquilo que ele também passou. Aí ele teve a oportunidade de ir para um lugar melhor, onde ele conseguiu se preparar para uma nova vida na Terra. Então tudo isso através da oração. Olha só a importância de você rezar muito pelos desencarnados, até mesmo um suicida. Você pode mudar o destino dessa pessoa, rezando, orando muito por ela, para encontrar a luz, a ajuda necessária e ser socorrida. E isso é possível acontecer, aconteceu nessa história real. Então, nem todos os suicidas têm o mesmo destino. Pela prece sincera dos seus familiares, as consequências daquele suicídio podem não serem tão terríveis para aquele espírito. E aí esse espírito, né, dessa história, ele se preparou para uma nova vida. Ele reencarnou como um menino, e olha só o que aquele menino adorava fazer naquela nova vida na Terra. Era um menino que não perdia velório, não perdia enterro. Era uma criança que mal ouvia falar que alguém tinha morrido, já estava se preparando para ir no velório, para rezar por aquela pessoa, para ir no cemitério, para arrumar os túmulos, deixar tudo bonitinho, tudo enfeitado, tudo limpinho, para rezar
por aquela alma, ele ajudava a carregar o caixão das pessoas. Era um menino que era vidrado nessas coisas de velório e de cemitério, devido àquela existência tão recente que ele, né, como um espírito suicida desencarnado, ele trabalhava com isso, né? Ele tomou gosto, né, por ajudar, por desenvolver aquele trabalho de desenlace, de ajuda, né, a esses espíritos no cemitério, e acabou reencarnando, trazendo essa sensação de gostar muito dessas coisas, e ele se dedicou a isso. Então, existem caminhos diferentes para o suicida, respondendo a pergunta da Stephanie. Nem todos vão direto para o umbral. E também tem aquela história, todos os suicidas eles vão renascer com sequelas? Essa história que eu acabei de contar prova que não, porque era um menino perfeito, não teve nenhuma sequela, nenhuma expiação, porque enquanto espírito desencarnado, ele aprendeu o suficiente, ele passou por aquilo que ele deveria passar, e através da prece sincera dos seus familiares, ele conseguiu atingir um grau importante de evolução da consciência e não teve a necessidade de sofrer uma expiação. Então esse espírito, ele conseguiu aprender o suficiente a evoluir a sua consciência antes de reencarnar, sobre a gravidade do erro que ele cometeu com o suicídio. Então cada situação é uma situação mesmo. Tem uma outra situação que eu presenciei, que foi de uma mulher que se suicidou por afogamento, e o espírito dela, não demorou muito tempo depois que ela desencarnou, foi atraído a uma mesa branca de um centro espírita. E ali, quando ela passou por aquela mesa branca, arrependida do ato que ela cometeu, ela foi encaminhada para o socorro da luz. E foi mudado o destino dela também devido a isso, ao arrependimento. Então, existem situações diferentes, sim. Existem destinos diferentes. Dependendo da situação, dependendo de cada espírito, dependendo dos agravantes de cada tipo de suicídio. E dependendo também da prece, da crença, da fé dos familiares e também da fé desse suicida. Se bem que uma pessoa que se suicida não tem muita fé, né? Mas existem exceções. E a oração, ela é capaz sim de mudar o destino até mesmo de um suicida. Pensa nisso. Acho que a história de suicídio mais conhecida que existe no espiritismo, talvez de um suicídio inconsciente, é a história do André Luiz, que ele viveu 20 anos no umbral por ter tido uma vida desregrada. Ele não cometeu o ato do suicídio, mas ele cometeu o suicídio inconsciente. Teve uma vida desregrada, movida por cigarro, por álcool, por coisas erradas. E acabou desencarnando e sendo atraído para o umbral. E depois de 20 anos, ele teve o socorro através do seu arrependimento sincero. Ele foi considerado como suicida pela espiritualidade, então ele teve que viver aquele tempo naquele lugar para aprender com seus erros, e depois que ele estava preparado e arrependido, ele conseguiu ter o socorro merecido em uma colônia de luz. Então, como eu já estava dizendo antes, se eu não concluí, geralmente uma pessoa que comete suicídio em uma nova vida, ela vai viver expiações relacionadas àquele ato do suicídio. Ela pode nascer com algum problema em algum órgão, com alguma deformidade, seja
em algum órgão, seja uma deformidade física ou mental. Aí se explica, né, a existência de tantos deficientes físicos, deficientes mentais que existem por aí. Talvez, não generalizando, muito provável que em uma outra vida talvez cometeram algum ato de suicídio, mesmo até inconscientemente. Por exemplo, uma pessoa que morre afogada pode nascer com um problema de asma, com um problema respiratório, um problema de pulmão. Existem tantos bebês, né, que já nascem lutando pela vida. Eu tenho me questionado muito, refletido muito sobre isso ultimamente. Bebês que já nascem lutando pela vida, será que numa vida passada eles não cometeram suicídio? Eles não deram valor para a sua própria vida? Eles tiraram a própria vida e agora esses espíritos, eles reencarnam já lutando pela vida o tempo todo. Às vezes nascem com alguma deficiência em algum órgão interno e precisam de um tratamento de saúde durante toda aquela vida, sempre lutando pela vida. Talvez seja algum caso de alguém que não deu valor para a própria vida numa vida passada. E também existem casos de suicidas que reencarnam sem precisar desenvolver nenhum tipo de deficiência. Tem também o caso do Hitler. Eu ouvi de fonte segura, uma pessoa muito séria, muito responsável, que o espírito do Hitler, ele já teve diversas oportunidades de reencarnar. Só que cada vez que ele reencarna, ele desencarna logo em seguida. Então, um bebê nasce e em poucos minutos, poucas horas de vida, não resiste e acaba desencarnando. Isso já aconteceu várias vezes com o espírito de Hitler. Eu sei de fonte segura, de uma pessoa muito séria, que eu confio e que ela tem um respaldo muito grande da espiritualidade e um espírito bem evoluído trouxe essa informação para ela e ela compartilhou. Então, até mesmo Hitler, tudo indica que ele já tenha alcançado condições necessárias para ter uma nova oportunidade de vida na Terra. Porém, é necessário para esse espírito esse processo de reencarnar e logo em seguida desencarnar, porque isto é um choque para o espírito. Esse desencarne repentino é um choque para o espírito e esse choque é necessário para o espírito crescer um pouco mais, despertar um pouco mais, evoluir um pouco mais e aprender mais. Então, é um espírito que está em processo de aprendizado. E é aquela história, se Hitler, né, ele precisa expiar todas as situações que ele provocou naquela vida, esse raciocínio está certo, né? Ele vai precisar passar por todos os tipos, talvez, de morte que ele provocou durante aquela vida tão desregrada que ele teve, não é mesmo? Então, existem muitas exceções, existem muitas situações, depende muito de cada espírito. Também tem o caso do Getúlio Vargas. Você sabia que Getúlio Vargas, que cometeu suicídio, depois que ele desencarnou, ele não foi considerado como suicida, porque o ato de suicídio dele evitou que surgisse uma guerra civil. Queria ser muito pior, iria matar muitas pessoas. Então, cometendo suicídio, ele evitou que isso acontecesse. E na espiritualidade, eu ouvi falar, tá, de outras fontes por aí, que o espírito do Getúlio Vargas não foi considerado como suicida. Ele praticamente salvou muitas vidas cometendo esse ato. Então, existem muitos casos e muitas exceções. Também tem mais um caso
uma história que eu li por aí, real, de uma pessoa que cometeu suicídio. Aí o corpo dela foi encontrado, ele ficou preso no corpo. Ele não conseguiu se desprender do corpo, esse espírito. E aí o corpo dele foi encontrado como indigente, foi entregue a uma universidade para os estudos de medicina. E esse espírito ficou preso no corpo durante todo o tempo, sentindo o horror daquela situação, de ter o corpo aberto, examinado, explorado na sua maior intimidade. Ele sentia vergonha do que estavam fazendo com o corpo dele. Ele ficou nessa situação durante mais ou menos 20 anos, até aquele corpo não servir mais para os estudos. Ele ficou sofrendo o tempo todo, sentindo tudo aquilo que estavam fazendo no corpo dele. E ele não conseguia sair daquele lugar de jeito nenhum. Depois de 20 anos, aquele corpo não servia mais para os estudos e foi feito o quê? Foi queimado. Aquele corpo foi queimado porque não servia mais. E aí que eis a resposta que eu questiono naquele vídeo sobre o alerta da cremação para os suicidas. O que acontece com o suicida? Quando o corpo desse espírito foi queimado, ele finalmente conseguiu se libertar. Ele encontrou a libertação, ele pôde sair daquele lugar e ir para onde estava reservado para ele, né, de acordo com o destino dele, de acordo com o estado vibracional, enfim. Ele pôde se libertar daquele lugar, ele pôde se libertar do corpo dele, porque não existia mais o corpo, ele estava livre. Olha só esse lado, né? Por este lado, então nós podemos dizer que a cremação pode servir como uma libertação meio violenta, né? Quando é recente, lá o desencarne é recente, logo vai ser feita a cremação, é uma coisa muito violenta e muito dolorosa para o espírito. Mas nesse caso, como ele estava sofrendo muito durante muito tempo, não conseguia se libertar do corpo, nesse caso foi um alívio, uma liberdade para esse espírito. Então existem várias situações e vários destinos diferentes que eu espero poder ter respondido a dúvida da Stephanie e talvez de muitas pessoas que tem por aí, né? Então, o que fazer, né? O que a gente pode fazer quando alguém se suicida? É rezar muito, porque a oração tem o poder de mudar o destino, até mesmo de um suicida, como nessa história que eu contei para vocês aqui neste vídeo. É rezar para que aquele espírito encontre a luz, a paz, o amor, a paciência e vibrar essas energias boas para esse espírito. Isso pode salvar, isso pode ter a oportunidade de dar esse socorro merecido a esse espírito. Quando é chegado uma boa vibração através de oração, de energia boa, assim, o espírito ele vai sentir, esteja ele onde estiver, ele vai sentir quando essa vibração da oração, do amor, do sentimento for verdadeiro. Ele sente, e isso pode afetar o seu equilíbrio espiritual, ajudando dessa maneira na sua melhora e evolução. Eu espero poder ter sido esclarecedora nesse assunto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Se ainda ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembrando, eu não sou nenhuma doutora no assunto, nenhuma autoridade no assunto para falar tudo explicadinho essas coisas. Mas eu trouxe aqui para vocês aquilo que eu já conheço sobre esse assunto e das histórias que eu já conheci, de pessoas que eu conheci. E compartilho essa informação com vocês. Obrigada por você ter me acompanhado, me feito companhia neste vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sente que estão precisando saber um pouco mais sobre esse assunto. Muitos beijos na alma. Continue aqui no Diário da Vida. Assista os outros vídeos que tem por aqui. Se inscreve. Não esquece de acionar o sininho para receber todas as notificações.
Senão o YouTube não vai te avisar de nada quando tiver novidade aqui. Muita luz na sua vida! E até o próximo vídeo.